Olá pessoal, eu sou Zenivaldo Dias do canal Zenivaldo Orquídeas Natureza e no vídeo de hoje eu vou falar aqui de um assunto muito importante que inclusive eu estou vendo que é dúvida de alguns seguidores mais antigos e também daqueles seguidores mais recentes e principalmente aquelas pessoas que estão iniciando o cultivo de orquídeas agora e ainda não têm conhecimento a respeito de alguns macetes. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu já vou pedindo aquele joinha, porque é muito importante para estar fortalecendo o nosso canal. Quem ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever e ativar o sininho, porque assim, toda vez que eu publicar um vídeo novo, vocês serão sempre informados e assim vocês não perderão ao vídeo com dicas valiosas que eu estou sempre publicando aqui no canal. Além do mais, podem deixar comentários, dúvidas, sugestões e dentro das minhas possibilidades a gente vai dialogando. Então, pessoal, para não tomar muito o tempo, porque tem muita coisa para falar, vamos direto aqui ao ponto. Então, o assunto no qual eu quero falar aqui hoje é sobre o enraizamento das orquídeas quando se trata do cultivo nos discos de cerâmica e também vale para o cultivo nos discos de cimento. Com as minhas publicações e também com a prática dessa técnica de cultivo, muitas pessoas estão me perguntando por que as orquídeas estão com as raízes queimando, mesmo sendo na cerâmica. Começa enraizando muito bem e daí a pouco as raízes param de crescer. Então, pessoal, eu preciso deixar aqui bem claro o que é que acontece no cultivo de orquídeas no geral e mais especificamente nessa forma de cultivo que é nos discos de cerâmica e nos discos de cimento. Talvez o que é normal para algumas pessoas por ainda não terem assim um conhecimento mais aprofundado, podem achar que é algum problema e que a cerâmica não dá bons resultados, que dá problemas no cultivo de orquídeas, e na verdade não é isso. Às vezes é a falta de conhecimento que faz com que a pessoa tenha uma conclusão equivocada. Então aqui, todas essas orquídeas que vocês estão vendo aqui, elas estão sendo cultivadas nos discos de cerâmica, inclusive antes de falar do assunto propriamente dito, eu vou mostrar para vocês aqui algumas maravilhas. Por que eu vou mostrar? Porque elas estão ali bem nessa ponta aqui e não está dando para vocês verem. Mas eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só, cultivo aqui nos discos de cerâmica. Olha só aqui que beleza de floração dessa Cattleya valqueriana. Tá vendo, pessoal? Olha só aí o enraizamento. Primeira floração depois do replante. Vou ver se eu consigo mostrar mais de perto. Olha só que belezinha, tá vendo, pessoal? Bem enraizadinho aqui, pouco substrato orgânico, só um pouco de esfagno. E olha só aí que belezinha de floração. Vou mostrar outra também aqui, uma cerúlea que eu tenho. Eu só tô com duas valquerianas floridas agora. Olha só aí, tá vendo, pessoal? Olha só o enraizamento aí para todo lado. Ó, disco de cerâmica. E olha aqui que belezinha de floração. Olha que maravilha. Eu estou mostrando porque elas não estão aqui visíveis. E essas outras aqui, pessoal, são híbridos de Cattleya. Tenho essa Ludmaniana aqui também, cultivada no disco. Olha só aí, uma única flor, porém gigantesca. E olha só aqui a saúde dessa orquídea. Eu vou mostrar uma a uma aqui, aproveitar que eu estou mostrando para vocês, eu vou mostrar para vocês verem aqui o enraizamento, a saúde que estão essas orquídeas. Olha só aqui que floração maravilhosa, tá vendo, pessoal? Híbrido, olha para aqui, olha a saúde dessa orquídea, tá vendo? Eu gosto de falar, mas eu gosto de mostrar resultados. Olha só o enraizamento, muito pouco substrato. Mostrar essa outra, vou mostrar todas. É rapidinho aqui. Olha só aqui, que belezura. Tá vendo, pessoal? Olha só. E olha só aqui a saúde. Boas florações.
Saúde espetacular. A gente pode ver aí pelo vegetal. Olha só que maravilha. Tanto embaixo das folhas quanto em cima. E olha só aqui o enraizamento na cerâmica pura. Tá vendo, pessoal? Olha só, pouquíssimo substrato orgânico. E vou mostrar essa última aqui também, para vocês verem. Olha aqui que floração espetacular. É porque são parecidas? São, porque são todas, eu acredito que iguais, pessoal. Vou identificar aqui direitinho. E eu gosto de ter orquídeas repetidas, para eu ter muitas florações. Olha só aí que enraizamento maravilhoso, tá vendo? Disco de cerâmica também. Olha aí a saúde, tá vendo? Olha só que saúde espetacular. Mas agora o que eu quero falar, pessoal, é justamente sobre o enraizamento nos discos de cerâmica. E eu vou pegar aqui uma outra orquídea muito bonita, duas orquídeas para poder exemplificar para vocês. Olha só, essa daqui é uma Miki Nagata. Essa Miki Nagata aqui ela já está terminando a floração. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Ó. Vou mostrar das duas e depois eu falo sobre o assunto. Olha só, porque eu gosto de ficar com as mãos livres para poder eu falar. Vocês veem que aí não tem nenhuma ponta de raiz nova, mas as raízes estão aí super saudáveis. Tá vendo? Olha só aí, ó, muito enraizamento em cima da cerâmica e olha só, raízes saudáveis. Vou mostrar essa outra aqui também, pessoal, do mesmo modo. Tá florida, ela abriu recentemente, outro híbrido muito bonito. Olha aqui que maravilha. E olha o enraizamento aqui dessa orquídea. Olha só aí, ó. Tá vendo, pessoal? Olha só o enraizamento. Vocês veem que as pontas dessas raízes aí estão meio que cegas, né? Meio que parece queimadas. Parou de crescer, na verdade. Então é sobre isso aqui que eu vou falar aqui agora. Então, pessoal, o que eu quero falar é justamente sobre o crescimento das raízes, das pontas das raízes das orquídeas. Então, o que muitas pessoas pensam que é algum problema, alguma doença, que são as raízes queimando, muitas vezes é algo que acontece naturalmente nas orquídeas e que não causa nenhum problema. Claro que tem alguns acontecimentos que a gente precisa analisar, porque pode ser um ataque de pragas, pode ser um ataque de pássaros, dependendo de onde você cultivar. Pode ser também falta de umidade ambiente, tudo isso pode levar à interrupção do crescimento das raízes das orquídeas. Só que, às vezes, acontece uma interrupção no crescimento das orquídeas, das raízes das orquídeas, que é algo que acontece naturalmente. Olha, geralmente as orquídeas, elas em determinado período do ano, elas entram num estágio de dormência. E quando as orquídeas entram no estado de dormência, o metabolismo dela diminui drasticamente. Um período que a orquídea entra em dormência é esse período aqui, ó, se tratando de catleias, tá vendo? Elas estão aqui todas em floração. Nesse período aqui, ela está em dormência, por isso que eu mostrei esse enraizamento aí para vocês, digamos, sem raízes crescendo neste momento. Por quê? Porque ela está em dormência, a orquídea ela para de crescer, ela para de se desenvolver, não desenvolve, algumas desenvolvem brotos, outras não desenvolvem raízes. Por quê? Porque como ela está em dormência, então ela tem que gastar energia com aquela forma de desenvolvimento. Se ela está em floração, ela vai gastar energia com a floração. Então, toda a reserva de energia que ela
digamos assim, adquiriu aí ao longo do seu desenvolvimento, ela vai popar para a floração, porque quando há floração, há um gasto muito grande de energia. Então, por isso que a orquídea ela para de se desenvolver, o metabolismo dela diminui drasticamente para poder ela consumir aquela reserva de energia que ela armazenou durante o período de desenvolvimento. Então, aqui ela vai consumir a energia que está acumulada aqui para a floração. Tanto é que a gente vê que muitas orquídeas, depois da floração, ela está assim, bem debilitada, bem desidratada, justamente porque há esse gasto elevado de energia para a floração. Por isso que a gente precisa, e eu estou sempre falando isso, a gente precisa regar, a gente precisa adubar, para poder a gente manter ali a orquídea, digamos assim, meio que estável, né? Para que ela não tenha tanta perda, né, de energia, de certa forma haver ali meio que um equilíbrio, porque nesse período também ela não absorve tanto porque o metabolismo dela não está tão ativo assim, mas ela absorve, então pelo menos vai manter ali equilibrado, então ela vai consumir e aquele pouco que ela vai absorver ali nesse período vai manter a orquídea ali nutrida e hidratada. Vocês compreenderam, pessoal? Então, quando a gente vê, a gente cultiva nossas orquídeas aí em qualquer forma de substrato. Isso vai acontecer. Mesmo nos melhores substratos, isso vai acontecer. De a orquídea chegar um momento onde ela vai parar de crescer raízes, parar de ter brotos, e depois ela volta ao seu metabolismo normal. A metistoglossa mesmo tem muito disso, pessoal. Ela tem assim um período de dormência, assim, sabe? É bem rigoroso, bem certinho. Depois da floração, ela entra no período de dormência e daí a pouco lá isso por volta de novembro, dezembro, daí a pouco ela começa ali o seu desenvolvimento normal. Então, isso é certo. Isso é certo. Então, nesse período, tanto é que a gente não deve estar fazendo assim, algumas manutenções, como por exemplo, replante, corte de raízes, porque isso vai estressar muito a planta e vai dificultar aí o seu desenvolvimento posteriormente. Ao longo aí desses últimos dias, eu vi algumas pessoas comentando que tiveram as raízes queimando na cerâmica, começaram a se desenvolver super bem, depois começaram a queimar, pararam de crescer, e na verdade isso é natural, como eu mostrei ali para vocês. Diferentemente de quando a gente cultiva elas em vaso, num substrato ruim, o que é que acontece? As raízes elas queimam a ponta ou para de crescer, só que o pior de tudo não é isso, né? O pior é que aquele pedaço de raiz que ficou, aquela raiz que ficou, ela vai também, muitas vezes, apodrecer, elas adoecem, e isso que não é bom. Mas quando há essa interrupção no crescimento da raiz, como eu mostrei ali para vocês na cerâmica, mas a raiz continua viva, continua saudável, isso não tem problema nenhum, porque posteriormente, quando a orquídea voltar ali o seu metabolismo normal, a raiz vai se bifurcar ou pode voltar a crescer se não teve alguma irregularidade na ponta, alguma queima, alguma coisa assim, o corte, que pode ser por pássaros, caramujo, lesma, trips. Se isso não acontecer, ela pode voltar a crescer. E também a falta de umidade ambiente. A gente tem que dar muita umidade ambiente, por isso que eu gosto de cultivar na cerâmica, porque eu posso exagerar na rega. E eu cultivo com raízes expostas. E o fato de cultivar com as raízes expostas, o que é que acontece? Elas podem ficar mais vulneráveis a ataques. E por isso que às vezes as pessoas pensam, algumas pessoas pensam que as raízes estão com algum problema, porque não estão acostumadas a raízes expostas, estão acostumadas com raízes dentro do vaso. Então, dentro do vaso as pessoas não estão vendo como é que tá, como é que estão as raízes lá, entendeu? E aqui cultivadas nos discos de cerâmica, a gente está vendo ali as raízes o tempo todo, porque elas estão expostas. Então é por isso que as pessoas se assustam. Ah, as raízes das minhas orquídeas estão queimando na cerâmica porque a cerâmica é ruim. Não, a gente não pode, digamos assim, tirar uma conclusão precipitada a respeito de uma técnica de cultivo porque o outro falou, ai, na cerâmica está queimando, aí o outro vê, então não é um bom cultivo, eu não vou testar. Não, tudo é na base da observação.
Tudo é questão de teste, a gente precisa testar. Em regra geral, o cultivo na cerâmica é excelente e eu mostro aqui os meus resultados. Desde que façam como eu ensino, como eu mostro, e também fazendo essas pequenas observações. Vocês compreenderam, pessoal? Então, assim, desmistificando aqui, porque algumas pessoas, principalmente aquelas que estão chegando agora, não têm o conhecimento da técnica. Aí ouvi algumas pessoas falando que o cultivo na cerâmica não é bom, porque queima as pontas das raízes, e na verdade não é isso. Em regra geral, o cultivo na cerâmica é um excelente cultivo, como outros aí também existe, entendeu? Então, assim, mas vocês precisam levar em consideração tudo isso aqui que eu falei. Queimar, parar de crescer, isso também pode ser normal. Na natureza também isso acontece. As raízes das orquídeas, elas não nascem aqui, elas crescem constantemente quilômetros. Não, não existe. Elas vão queimando, ali acontece alguma coisa na ponta, elas vão se bifurcando. O importante é ter um sistema radicular bem desenvolvido. Se a ponta queimou, não tem problema, porque ela vai se desenvolver num determinado momento. Ela vai se bifurcar, ela vai voltar a crescer, como eu já falei. Enfim, agora o que a gente precisa observar é aquilo que ficar de raiz, se vai continuar saudável ou não. Se continuar saudável, ela vai se desenvolver novamente. E ela, quanto mais corta as pontas das raízes, mais ela vai procurar se bifurcar. E nisso, o sistema radicular ele vai ficar muito bem desenvolvido. É claro que se as raízes estão ali perfeitas, crescendo, a gente não vai cortar as pontas para poder ela se bifurcar. Não, se ela está crescendo normal, ela vai continuar crescendo. Se alguma coisa aconteceu para ela parar de crescer e as raízes continuam saudáveis, elas vão se bifurcar em um determinado momento. E é isso que a gente espera. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, mais uma vez, deixa o joinha, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo, deixa lá seus comentários, dúvidas, sugestões e, na medida do possível, a gente vai dialogando. E fiquem aí com essas maravilhas de floração de orquídeas todas cultivadas nos discos de cerâmica. E em relação ao disco de cimento, tudo que eu falei aqui é basicamente a mesma coisa, por isso que eu não trouxe aqui nada no disco de cimento para mostrar, porque é basicamente a mesma coisa. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.